Salve, devoto! Rap Show na área, hoje tem Galo versus Remo, vamos falar sobre isso, então você já vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. E eu te lembro que este vídeo é um oferecimento da Bot Internet. A melhor internet do Brasil fica aqui. Atendemos Belo Horizonte e região metropolitana, é pura fibra, sem lag e não trava nada. Se você quer uma internet que vai te entregar de verdade a velocidade que você precisa, só tem uma, tá? É a Bot Internet. Se a internet tá travando, troca pra Bot Internet. Folhas bordado. Aqui você borda seus bonés, suas camisas, com o melhor bordado de Belo Horizonte. Estamos ali no primeiro piso do Carrefour do BH Shop. Gente, olha o bordado da minha camisa que eu uso do Hoje Tem Galo. Essa aqui do canal do Rap Show. Tudo feito na Folhas Bordado. É altíssimo nível, o link tá na descrição. Quantidade que você quiser, de 1 a 10 mil a gente faz pra você. E esse é o legal, enquanto todo mundo te exige 30 no mínimo, você quer bordar 5 bonés, nós bordamos com o símbolo da sua empresa. Na Desembola eu empresto dinheiro pra você e cai na hora, e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Transforme o seu crédito no cartão em dinheiro na hora. É isso mesmo que você escutou. Quer 10 mil, 5 mil, não interessa. Nós parcelamos pra você e você recebe essa grana na hora. Matê, a bebida do carnaval do Brasil. É uma bebida espetacular, sensacional. E ó, eu vou falar com você, tá? É do grupo Brucios. Já aí, meu amigo, você já tem a melhor referência no mercado. O link está na descrição. Se seu bloco de carnaval busca patrocínio, corre. Últimas oportunidades. Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar que vem do Instituto Céspedes. A dúvida é, Rap, quanto tempo demora para recuperar? No outro dia você tá trabalhando, meu irmão. Rap, a primeira consulta para eu entender é de graça, isso mesmo. E se eu fechar com eles, vou ter 13% de desconto? Só avisar que veio do canal do Rap Show, exatamente. Link na descrição, corre pra cá, corre pro Instituto Céspedes. Bora falar de Galo e bora começar falando de Galo versus Remo. Senhoras e senhores, hoje tem o jogo Atlético versus Remo, amplo favoritismo do Atlético, não dá pra negar, e o Atlético não tem outra opção, só a vitória interessa. Fato é que Jorge Sampaoli entra assim pressionado, entra assim questionado, principalmente por grandes rádios aí, tá dizendo que ele anda boicotando certos jogadores, né? Nós vamos falar sobre isso também, o Paulo Brax falou sobre isso. Fato é que a grande realidade é que o Remo também vem bem pressionado com o Osório por um tris. Se perder, cai. E a verdade é que é ridículo, né? Porque perder para o Atlético em Belo Horizonte é meio que o óbvio. Se acontecer o diferente, é um milagre. Então, tipo assim, eles estão esperando um milagre para não demitir o técnico. É uma incompetência gigantesca, né? Agora, o fato é que Sampaoli também, caso tenha uma derrota ou mesmo um empate, vai dar aquela balançada. Porque, afinal de contas, é mais uma equipe frágil que o Sampaoli precisa enfrentar. Então, ele precisa vencer de qualquer modo. O Atlético deve ir com a seguinte formação: Everson no gol, Lodge na esquerda e Preciado na direita. A zaga deve ser uma zaga bem facinha, bem tranquila pra gente escalar aqui, né? Tressolde e Alonso. Meio de campo, esse sim, acho que pode ter alguma modificação. Minha opinião, nós vamos de Maicon, Alan Franco e ali no meio, puxando a bola, Vitor Hugo. Então você vê como tem um esquema com 4, 3 e agora vem mais 3. Lá no ataque, Hulk. Na esquerda, Dudu. E na direita é onde reside a minha dúvida. Se ele vai com Scarpa, então vai fortalecer o meio campo, mas vai jogar um ponta, mas não sei. Ele substituiu o Scarpa no primeiro tempo do outro jogo. Não sei se ele vai deslocar o Vitor Hugo para a direita. E, em consequência disso, vai colocar mais um meio campista, seja Igor Gomes, ou se ele vai com o que vem falhando miseravelmente, que é o Bernard. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos para entender. Hoje o público não deve ser muito grande. Na hora do almoço eu informo a última parcial para vocês, tinha menos de 12 mil. Fato é que o torcedor tá bem desanimado. Inclusive ontem na Rádio Liberdade, a rádio mais sertaneja do Brasil, eu falei sobre isso. Eu falei que o desânimo do torcedor advém de uma campanha pífia e que não se pode culpar o torcedor por esse momento. A grande realidade é que o torcedor não vem conseguindo ter ânimo com o Galo mediante um time que não entrega resultado. Até contra Palmeiras e Cruzeiro jogou bem, mas o torcedor quer resultado, o torcedor não quer saber mais de nada além disso. Bom, bora pro próximo tema. Bora falar de Alan Minda e Sampaoli, né? Um dos questionamentos que estão passando aí é sobre a questão do Cassierra, do Alan Minda e do porquê que eles não estão jogando. Vamos ver o que disse o Sampaoli?
No, básicamente uno está todos los días viendo un treino y trata de colocar a los jugadores que mejores están. Casierra llegó hace muy poco, no conoce prácticamente el relacionamiento con ningún compañero ainda. Minda llegó con más tiempo, yo creo que le está costando un poquito la adaptación a lo que es el juego y los compañeros, por eso uno opta por otro jugador. Indudablemente todos esos jugadores que han llegado tendrán un tiempo de adaptación y que los vemos todos los días, cuando llegue el tiempo serán tenidos en cuenta. Mais me chama a atenção nessa entrevista do Sampaoli é o fato dele falar do Minda demorando a ter uma adaptação com outros jogadores também. E eu compreendo bem isso e concordo e vou explicar o porquê. Na minha opinião, cara, o Minda é um menino muito recatado, muito pra dentro, vamos assim dizer. Recatado não é a palavra certa, mas é um menino muito tímido, muito calado. Deixa eu acender uma luz aqui. Muito calado, um menino que não fala muito sobre o que ele vive na bola, esse tipo de coisa. Então acaba que ele vai tendo menos oportunidade mesmo. O cara vai ele não vai entrosando, ele não confia nele mesmo. E é isso que tá acontecendo nesse momento. Claramente, a mim é isso que tá acontecendo. O Minda não tem a autoconfiança de jogar. E o Casierra, cara, eu não tenho dúvida. O Casierra tava sem jogar, as pessoas falam as coisas sem comentar. O Casierra tava jogando desde o dia 5 de dezembro. Então o cara tava muito tempo sem jogar, fazendo só pré-temporada. Então vamos ter calma que as coisas vão dar certo. Bom, partindo pro próximo tema, vamos falar de Rafael Menin, falando sobre a entrega do novo centro, o novo prédio da base. Quem fez essas imagens foi o Eduardo Guerra, do Hoje Tem Galo. A gente imagina terminar aí até setembro, tá? Por volta de 8 meses de obra. Nós já começamos, na verdade, conforme foi dito, uma fase anterior, tá? E só nessa fase, a fase 2, é um investimento de mais ou menos 10 milhões. E vai ter mais coisa para acontecer, vai ter a fase 3 também. Estamos fazendo investimento agora no CT, na parte do profissional, que em breve a gente fará também um convite para a imprensa conhecer, vai ficar muito bacana. Mas assim, é sempre um degrau de cada vez, né? O importante é que a gente tem trabalhado muito, né? Para colocar o Galo a cada ciclo, a cada ano, né? num degrau superior, né? Tá aí a fala do Rafael Menin, um prédio, gente, que está sendo construído ali com muito trabalho, com muito esmero, com muita dedicação. O Atlético tá fazendo a coisa certa, muitos se equivocam, né, quando vai fazer essa análise, sabe? Colocam que o Atlético não está trabalhando, que o Atlético não tá correndo atrás, que o Atlético não tá fazendo o seu trabalho da maneira que tem que ser feita. E não é a verdade, né? O Atlético tá trabalhando de uma forma muito coesa, de uma forma muito direta, de uma luta muito grande, né? E a categoria de base, ela vai desenvolver, ela vai acontecer. Concordo que tardiamente, acho que a SAP já poderia ter feito um investimento muito superior ao que fez, concordo, e digo, já poderia ter sido feito um investimento muito superior ao que foi feito. Entretanto, nem tudo é como a gente quer, né, gente? A grande realidade é essa. A diretoria demorou a colocar a grana certa na categoria de base. Só existe um caminho para o Atlético funcionar, é categoria de base. Eu já disse isso. O Atlético vai conseguir aumentar um monte de coisa, mas vai travar num teto, porque a sua torcida demora a ter saltos. A torcida do Atlético não vai crescer 10, 20% ao ano. Então o que acontece? Aonde vai vir o dinheiro de verdade da categoria de base? Bom, por que a prioridade do Sampaoli mudou? Bora falar disso. Gente, por que a prioridade do Sampaoli mudou? Por que a prioridade do Sampaoli hoje é outra? Por que a prioridade do Sampaoli não é a mesma de antes? Antigamente a prioridade do Sampaoli era o volante, agora é um zagueiro. Cara, na minha opinião é bem simples de entender isso, apesar de não concordar, tá? Vou deixar muito claro que eu não concordo, mas é simples de entender. O Sampaoli, ele advoga uma ideia de que os problemas que ele vem enfrentando são advindos de uma bola aérea e de uma certa saída na bola aérea na questão defensiva, e
ele tem um problema de chegar ao ataque porque o jogo começa do goleiro, tocando com os pés, e precisa de zagueiros com qualidade na saída de bola. E o Alonso tem a qualidade na saída de bola, mas não tem o poder da recomposição, não tem o poder de travar o jogo. Então o São Paulo enxerga isso, que o Atlético precisa melhorar o nível da zaga dele, uma vez que ele precisa de qualidade de saída de bola e precisa de um jogador de alto nível, que mesmo que ele não tenha o volante, os que tem ali conseguem fazer uma certa contenção e ele precisa dessas qualidades. Na minha opinião, é um equívoco gigantesco, porque o grande problema do Atlético é a saída de bola amorosa, também. Sempre falei sobre isso, mas o maior problema do Atlético é o arame liso, que é o meio-campo. Por mais que o Maicon consiga entregar, por mais que o Cissé consiga subir o nível, ainda falta aquele volante que destrói jogadas. O Alan fez isso muito tempo bem no Atlético, destruía jogadas. O Leandro Donizete fazia isso muito bem no Atlético, o Pierre fazia isso muito bem no Atlético, o Galo lá atrás, vocês vão lembrar dele, fazia isso muito bem no Atlético. O Atlético precisa de volante de contenção, um volante que destrua a jogada, que não permita o avanço da equipe adversária, porque nas laterais, querendo ou não, o Lodge, ele defensivamente ele funciona bem, o Preciado não. Aí, mas você pode deslocar o Alan Franco para fechar o lado direito, né? Mas o lado esquerdo do Atlético é muito, muito vulnerável quando o lado esquerdo do Atlético. O lado esquerdo do Atlético não tem um volante. Então acaba que você desloca o Alan Franco para fazer isso e o Alan Franco, me desculpe, mas não tem a qualidade do lado esquerdo para travar o jogo. Ele consegue travar do lado direito, como lateral principalmente. Então, na minha opinião, é um erro a mudança de prioridade dele, mas cada um pensa de um jeito. Ele é o capitão da nau, ele que sabe pra onde que vai o navio. Gente, será que é o Galo que negocia com o Icardi? Gente, eu trouxe esse assunto aqui só por um motivo. O São Paulo indicou o Icardi, a diretoria vetou, é verdade. Mas aí, cara, o Hector Canu disse o seguinte, olha aqui, ó. Um gigante brasileiro está se preparando para negociar a contratação do argentino Mauro Icardi. O clube oferecerá um contrato de 2 anos. Espera-se que as negociações comecem em breve. E a gente sabe que o time que sondou, o próprio Sampaoli ligou, isso segundo a imprensa turca e também a Itatiaia, foi o Icardi, ou foi o Atlético. Então será que é o Galo que está nessa negociação? Bom, vou dar minha opinião. Cara, o contrato do Hulk acaba no final do ano. O Hulk, para poder renovar, tem que bater metas. Se ele não bater certas metas, não tem renovação de mais um ano. O Hulk e o Icardi são equiparados de salário, mas o Icardi, o contrato dele acaba no meio do ano. Tá, eu acho que o Atlético poderia manter 2 salários gigantescos do meio do ano até o final do ano, sendo que no final do ano libera um. Você fabrica um novo ídolo com o antigo ídolo aqui, faz jogos de despedida, faz todos os movimentos que precisam ser feitos e depois cada um segue o seu caminho. Não duvido que isso possa ser um caminho. Não duvido que isso possa ser uma trajetória que o atleta está fazendo. Então, assim, não estou dizendo aqui também, vamos deixar claro, que é uma beleza, que é uma boa, que é uma excelente. Eu acho que é o caminho. O Icardi é craque, o Icardi é diferente. O Icardi chega, veste, farda, todo mundo busca no aeroporto, é festa. Então, assim, cara, eu tô acreditando bastante que poderia ser o Atlético, viu? Mediante lá atrás o São Paulo ter ligado, e Teixeira falar do interesse, aquela coisa toda. Mas o Tanaka nos contou, né, que a diretoria vetou lá atrás. Bom, bora falar de ponta direita. O técnico interino do Atlético, algumas semanas atrás, e aí eu vou entrar no assunto, não é sobre ele ter falado isso não, tá? Disse em entrevista que com saídas de Rony, Júnior Santos ainda tá ainda, mas Rony, Cadu, ele foi citando os nomes, o Atlético teria necessidade de contratar mais um jogador pelo lado direito. Ontem o Fred Augusto, na sua live, disse que o Atlético falou assim, ó, o Galo tem foco claro nessa janela, zagueiro e primeiro volante, porém existe a possibilidade do Galo contratar um ponta direita que seja canhoto. Essa não é a prioridade, mas o clube já sondou alguns nomes. Quem falou isso é o Fred Augusto. E eu acredito que o Fred Augusto tenha razão, mediante a gente analisar, e é importante dizer isso, analisar a questão da fala do técnico. E eu ainda acredito que o Júnior Santos ou o Vasco, ou o futebol internacional, ele possa dar linha aí. O Corinthians duvido muito, mas eu acredito que o Júnior Santos possa ir para a Arábia. Para o futebol brasileiro, bem difícil, né? O Vasco é a última corrente. Então, assim, vamos ver o que acontece, vamos ver o que rola nas cenas dos próximos capítulos, mas o que a gente pode pensar e dizer aqui com clareza é que o Atlético vai atrás, né? O Atlético deve ir atrás, com clareza não, o Atlético deve ir atrás de mais um ponta direita. Agora bora falar de volante que o Brax confirmou.
Senhoras e senhores, ontem no programa da HG Play, o Brax confirmou a informação que vem volante. Vamos ouvir o que ele disse, olha só. Você pisou no clube, assim. Cadê o nosso volante? Não. Isso aí começou esse ano, né? Essa mais incisiva foi esse ano. Mas cadê o volante? Ano passado tá chegando. Opa, peraí. Não, vou deixar você responder o resto, não. Peraí. Tá chegando? Tem uma negociação bem encaminhada. Mas eu quero falar do volante, não quero falar tão simples assim, não. Vou te responder de bate-pronto, não. Quero dar um contexto sobre o volante, que eu acho importante. Bom, tá aí, né, a informação, né, da questão do volante, né, o Brax confirma, tá chegando, o Brax tem interesse, o Brax já deu interesse, o Brax confirma, negociações avançando, cara, excelente notícia, né, excelente notícia, tomara que o Atlético consiga fazer essa contratação mais breve possível, tomara que seja um volante que cause um impacto, que chega, assuma a posição, porque é disso que nós estamos precisando, de um volante diferenciado, tá certo? Bom, Brax confirmou. Eu já fico feliz com isso. Bora pro próximo tema e último. Gente, ontem a gente trouxe a informação lá da Itatiaia, né? Itatiaia afirmando que o Sampaoli tá boicotando através do Ali Oliveira, ele que falou isso, né? Boicotando aí a contratação boicotando as contratações que não foi ele que indicou como Minda e como Cassier. O Iguinho ontem fez um comentário parelho, mas não no mesmo nível do Ali. Vamos ouvir. Convenceu a partir do momento que ele fala que a gente não vê treino e ele vê. Bom, isso é um fato, é uma escolha suas, né, da gente não ver o treino, e a partir daí a gente faz a análise pelo resultado. O resultado é uma bosta. 35% de aproveitamento. O resultado é um lixo. Então, se o resultado for consequência do seu treino, o seu treino também tá o mesmo lixo. Ponto. Não. Tá? Agora, eu conversei com pessoas que estão lá no dia a dia do clube. E aí? E essas pessoas falaram, olha, não tem por que o Alaminda sequer ser cogitado para entrar 10, 15 minutos. Ele tá aquém fisicamente. Certo. Ele está ainda entendendo a dinâmica do futebol brasileiro. Mas é um jogador que tem que entrar seus 10, 15 minutos para ir começar ganhando espaço, ganhando tempo e tendo essa condição e esse conhecimento. Senão ele não vai entrar nunca. E não coloca por pura birra. Isso é informação. O Cassierra, a mesma coisa, colocou faltando 2 minutos porque já estava no desespero, porque senão não ia colocar o Cassierra. Que tá aquém fisicamente, a gente sabe, mas é um aquém que não consegue jogar nem 20 minutos. Aí não tinha nem que estar relacionado. Entrasse com 30 minutos, com 25 minutos, o time já estava empatando, precisando fazer gol. Então, assim, são algumas convicções que o treinador tem, com as quais eu não sou obrigado a concordar. Tá aí o Iguinho, né? O Iguinho tem razão em muito do que ele disse, né? Ele fala primeiro sobre a questão de não ser culpa nossa, né? A gente não poder olhar treino, então nós não temos obrigação nenhuma de concordar com o treinador, visto que a gente analisa resultado e campo. E no campo e no resultado deixa demais a desejar, concordo que o Iguinho tem razão. Mas eu bato uma tecla aqui, não tem boicote. Se a gente analisar igual o Ale falou, boicota. Ele não é boicote, isso é muito grave. É uma acusação infundada. É uma informação que não faz qualquer sentido. Porque, primeiro, o Minda jogou pouco e todo mundo que tem informação fala: o Minda não está treinando no nível dos outros. O treinamento. Então, se a gente já tá achando ruim de quem tá em campo nesse nível técnico, imagina o Minda como é que tá o nível técnico dele. E sobre o Cassier entrar 2 minutos, 5 minutos, eu também acho uma sacanagem. Eu acho que ele poderia entrar 10 ou 15. Na verdade, eu acho que ele só entrou por causa de uma bola aérea, de um resbalão ali, ele chegar e casquinhar. Era no máximo isso, porque o Sampaoli ainda não acredita que o Cassierra tenha condições físicas de jogar também. Então, sendo muito sincero, né, o Iguinho foi muito bem na fala dele. O Alê, na minha opinião, foi infeliz no comentário dele. Na minha opinião, o Alê se equivoca. A gente tem que falar, a gente pode falar aqui, o Sampaoli tá mal, que o Sampaoli é um problema do time, que o Sampaoli é um péssimo treinador, o Sampaoli é isso, aquilo, aquele outro. E eu acho justo qualquer um tecer esse comentário. Mas falar que o treinador está boicotando jogadores, e a gente já trouxe aqui pra vocês. Mesmo os nomes que não foi o Sampaoli que indicou, mas que foi o Siga, o Sampaoli aprovou. Não veio ninguém pro Atlético que não tenha a aprovação do Sampaoli até aqui ou do próprio Siga. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem o like, que vocês inscrevam-se e ativem o sininho de notificação. Tamo junto, forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!